O nosso tema é cultura da morte e cultura da vida. Né? Quando eu fui montar esse estudo, eu ia falar primeiro da cultura da morte, para depois falar da cultura da vida, mas eu resolvi inverter. Por que eu resolvi inverter? Porque eu quero falar o mais importante antes. Né? Você vai precisar de 2 domingos? Não, acho que não. Tá. São 7 horas. Então, o que a gente vê, aproveitando assim o que a gente estava falando, né, nas igrejas evangélicas atuais, o que a gente vê é que a atração, o chamariz assim, para atrair as pessoas a serem evangelizadas, ou a fazerem parte daquela igreja, né? Geralmente vem aqui que você vai receber sua bênção, né? Vem aqui que o pastor ele vai te dar a bênção, vem aqui que você vai ter prosperidade, você vai resolver seu problema familiar, seu problema profissional, e as pessoas acabam indo lá para receber essa bênção, né? E essas igrejas, pelo que a gente vê, elas são altamente alienantes, elas alienam as pessoas a ter um único foco, que é eu dou para receber, né? E não se fala muito no evangelho em si, né? E no que está acontecendo ao nosso redor, como preparar o crente, né? Frente a tantas coisas que vêm acontecendo, e as pessoas acabam ficando totalmente alienadas, né? Então, ou as pessoas estão nessas igrejas, ou as pessoas de fora ficam vendo o que está acontecendo e falam para ir lá para ser o que eles estão sendo, eu prefiro ficar na vida fora de Cristo. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Né? Então, acaba sendo um escândalo para muitas pessoas que se escandalizam do pseudo-evangelho que é pregado nessas igrejas, né? Então, as pessoas ou elas estão alienadas a esse sistema ou estão fora desse sistema, e quem está fora desse sistema, e muitos dos que estão lá também, porque não é porque a pessoa vai em igreja, nem nessas, nem em qualquer uma, que ela está garantida diante de Deus, porque às vezes a pessoa vai nessas igrejas e não estão querendo transformação das suas vidas, elas só querem unicamente receber a bênção que ela foi buscar, né? Então, quando a pessoa não tem Cristo como centro da sua vida, ela está em servidão, né? Ou ela está servindo ao pecado, ou ela está servindo ao sistema, ou ela está servindo um sistema humanista, onde o homem é que decide a situação, né? E às vezes ela mesma decide a situação, ou às vezes quem está fora de Cristo tem um medo muito grande, que não sabe como debelar esse medo, ou o medo da morte, ou o medo do sofrimento, ou o medo do futuro. O medo é um sentimento que está de mãos dadas com a depressão, com a ansiedade, porque a pessoa não sabe como resolver seus problemas. Então ela cai naquela situação de medo, né? E essas pessoas acabam sofrendo muito porque elas não andam por fé em Cristo, elas andam pela vista delas. E a vista o nosso olhar é muito limitado, né? A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, né? E a gente sabe que Cristo é a única solução para a libertação dessas algemas, dessa servidão do medo, do pecado, da angústia, do medo da morte. Cristo é a única
solução para romper essas algemas. Não existe outro, por isso que a palavra Jesus tem a ver com lugar amplo, né? Com libertação, sair daquele cubículo da prisão. Então, através da sua graça, vocês lembram a outra vez que eu preguei, umas semanas atrás, acho que umas 3, 4 semanas, eu falei sobre salvação e obras, né? Da onde vem a nossa salvação? Não é das nossas boas obras, a nossa salvação vem pela graça de Cristo, né? E Cristo acrescenta, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, o natural é uma busca espiritual da pessoa. Eu conhecer Cristo, eu quero conhecer mais, né? Quando você conhece alguém, você ama muito a pessoa, você quer conhecer a pessoa, a casa, a infância, o que vai acontecer, a família da pessoa, então você quer ter intimidade com Cristo. E essa intimidade com Cristo vai gerar em você um conhecimento. Isso aí é uma coisa natural. Se a pessoa conhece a Cristo, diz que recebeu a Cristo e que ama a Cristo, está estagnada, na verdade ela não está agindo conforme o esperado, né? Então, quando a pessoa busca Cristo, busca conhecer a Deus na intimidade, ela começa a se encher espiritualmente, né? Ela começa a se encher do Espírito Santo e, consequentemente, se encher de Deus. Aí é o natural, é o curso natural das coisas, né? E conhecendo mais Deus, chegando um pouquinho mais perto do conhecimento de Deus, a pessoa começa a ver o quanto Deus é grande. Começa a ver a grandiosidade de Deus. Quando ela começa a ver a grandiosidade de Deus, isso daí, irmãos, são tudo passos que para algumas pessoas é um mês, para outras pessoas são 10 anos, cada um tem seu tempo, mas é o curso natural das coisas. Ou eu estou na servidão, ou eu estou com Cristo. Se estou com Cristo, eu tenho sede de conhecê-lo. Tendo sede de conhecê-lo, eu vou vendo a grandiosidade de Deus. E só através dessa visão, de eu ver o quanto Deus é grande, que eu começo a ter fé e confiança nele. Se eu não conheço a Deus, eu não consigo ter fé. Por isso que é importante a gente buscar a Deus, a gente buscar conhecer a Deus, para que isso possa produzir em nós fé, né? Por isso que também a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? Esse conhecimento de quanto Deus é grande, que eu só consigo saber isso quando eu começo a ter intimidade com Ele. Se Ele está muito longe, eu não consigo ver isso. Mas quando Ele começa a chegar um pouco mais perto nesse conhecimento, eu começo a ter fé, confiança e paz. São coisas que eu não consigo se eu não estou com intimidade com Deus, né? E essa paz começa a produzir em mim um sentimento que é uma paz que não depende de circunstâncias, tá? Então as coisas podem estar muito ou pouco conturbadas na minha vida, mas eu sinto paz apesar das tribulações. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. Eu quero partir daí, tá? Porque quando eu falar para vocês da cultura da morte, a gente tem que ter bem sedimentado que a paz que Deus nos dá depende de circunstâncias, né? Então, quando eu amo uma pessoa, eu quero estar muito junto dele, tá? Quando eu amo uma pessoa, eu não quero que ela esteja em outra cidade, em outro país. Eu quero que ela esteja junto de mim, pertinho de mim. Isso é o natural do amor, né? Então, quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso tem a ver com isso que eu falei. O conhecimento de Deus vai nos causar alívio para as nossas almas. Isso o homem busca. Isso as pessoas buscam.
Jesus fala, o meu jugo é leve, né? O meu jugo é suave. Isso está em Mateus, não precisam de abrir, tá? Que hoje também a gente está sem o vídeo. Está em Mateus 11, de 28 a 30, só para ficar gravado no vídeo. Então, quando a gente tem um temor, por exemplo, eu estou com medo de ir naquela rua à noite porque eu tenho medo de ser assaltado. Tá? Isso daí é uma coisa natural e tem a ver com cuidado nas nossas vidas. Tem a ver com preservação, com prudência. Isso não tem a ver com temor. Tá? Temor é outra coisa. Quando nós temos que agir de uma certa maneira, nos preservar, isso aí é prudência. Tá? Isso aí é prudência. Falar, não, você está com medo de ir até aquele lugar? Eu tenho prudência. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala que no amor não há temor. Né? Isso está em 1 João 4,18. Fala assim, não precisam de abrir. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Por quê? Porque quando a gente ama a Deus, aquela mesma história que eu já falei, amo a Deus, quero ter conhecimento de Deus, chego perto de Deus, vejo a grandiosidade de Deus. Tem uma música muito linda que fala quão grande é meu Deus. Não sei se vocês conhecem, mas é muito linda essa música. Que fala, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Vocês conhecem, né? Então, quando você vê essa grandiosidade, você começa a ter fé e confiança nele. Então, o temor vai embora. Esse temor é o temor do futuro, que é uma coisa, ou o temor da morte, que é uma coisa muito presente nas nossas vidas. É uma coisa muito presente, né? Então, eu vejo que muitas vezes cristãos mesmo, cristãos genuínos, preferem ficar alienados de coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer, porque não querem ter o temor do futuro. E o que eu quero passar hoje para vocês e para mim mesma, é que esse temor tem que ir embora. Esse temor do futuro tem que ir embora. Esse temor, se eu estou entendendo bem, é esse temor que é o amiguinho da depressão, da ansiedade. Em termos, que quando eu falei lá da ansiedade, porque logicamente existe uma doença, uma patologia chamada depressão, que tem um fundo orgânico, vamos dizer assim, né? É diferente, que eu citei isso, por quê? Porque tem pessoas que começam a pensar no seu futuro e isso começa a invadi-la com uma ansiedade, ou uma tristeza, ou uma depressão, que seria diferente dessa depressão orgânica doença. Entendi. Tá bom, não, são coisas assim diferentes. Então, por quê? Porque às vezes o medo do futuro acaba perturbando a pessoa, perturbando a paz de espírito da pessoa. Então a pessoa fala, não quero nem saber o que vai acontecer, porque se eu começo a pensar nessas coisas, eu fico ansiosa, eu fico triste, eu fico deprimida, e eu não quero nem saber. Porque eu vou falar hoje da cultura da morte também. Só que o que a gente tem que ter muito firme em nós é a fé e confiança em Cristo, para que esse conhecimento da cultura da morte não nos leve a um entristecimento, não nos leve a uma tristeza tal que traga desesperança. Por isso que eu fiz questão de trazer antes a cultura da vida, que é a cultura que nós temos, a cultura com Cristo, de sabermos que nós temos esperança de salvação, de sabermos que a nossa vida está escondida em Cristo, de sabermos que o que quer que nos aconteça está debaixo da vontade de Deus.
de sabermos que nós somos filhos de Deus, então estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, para não deixar que acontecimentos futuros possam nos abater. Esse abatimento que eu não quero ter. E por isso que eu quero assim deixar bem claro para vocês, o que quer que aconteça com a igreja ou conosco, a gente tem que saber que a nossa vida está nas mãos de Cristo, que é o mais importante, né? Porque todo mundo vai ter um encontro com a morte, isso aí é inexorável, isso aí é do ser humano, né? A Bíblia fala assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso está em Mateus 10, 28. Então, a gente tem conhecimento de milhares de cristãos que são mortos de uma maneira violenta atualmente, certo? Sempre teve, mas atualmente isso nem é divulgado na mídia. Ou outros cristãos que são mortos de uma maneira natural, por uma doença natural. As duas coisas para a gente parecem difíceis, né? Tanto a morte violenta, pior ainda, e muito potencialmente pior, como a morte natural, né? Mas Jesus fala assim, não temam os que matam o corpo, temam muito mais aquele que possa fazer perecer no inferno a alma, né? Que é o nosso desviar para os caminhos de Satanás, né? Bom, outra coisa, sabemos que somos condenados pela lei de Jeová à morte. Então, isso aí já foi falado muitas vezes. A gente sabe que quem crê em Jesus não está mais nessa condenação. Então, Jeová deu a lei para condenar o homem, mas Jesus veio resgatar o homem. Então, se nós sabemos que nós estamos na vida, tem algumas coisinhas que podem atrapalhar, como que frutos maus. Árvores boas dão frutos bons. Árvores corrompidas por espírito doble, né, que o Ed acabou de ler. Ânimo dobre. Ânimo dobre pode dar frutos maus. Por exemplo, nós estamos na vida, mas a Bíblia fala que se a pessoa tiver ódio do seu irmão, ela não está na vida. Quer dizer, o quanto é importante o amor, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Isso está em 1 João 3, 14 e 15. Então, quando nós odiamos o nosso irmão, nós não estamos na vida. Quanto é importante o amor, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus estava nos dando o passaporte, certo? O passaporte na vida, para a vida. Porque Deus, quando ele viu o homem no mundo, na Bíblia está escrito que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Porque na lei, Jesus cumpriu a lei. Daí eu falar para a graça. Jesus cumpriu a lei de Jeová, de Moisés. Que a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Jesus precisou de derramar o sangue dele para remir os nossos pecados e nos comprar de outro, né? Que nós fomos feitos por outro, pelos Elohims, na criação. Então, nesse momento, Jesus cumpriu a lei. Nós somos comprados pelo seu sangue. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Por isso que Jesus é o único
caminho para a salvação. Não existe salvação em nenhum outro. Por melhores obras, eu posso dar meu corpo para ser queimado, eu posso praticar boas obras a minha vida inteira, somente através de Cristo eu posso ter salvação, porque só nele eu posso receber a vida. Né? É que, Eliette, essa questão toda que você está falando de Cristo e da relação entre Cristo e a vida, não existe vida fora de Cristo. Na verdade, a Bíblia declara em inúmeras passagens que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Está lá em Efésios 2:1, né? Então, se nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Jesus, ele mesmo o rapaz lá chegou para ele e falou assim: Jesus, eu queria te seguir e tal, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, deixa meu pai morrer primeiro. Jesus falou assim: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Ou seja, as pessoas que estão vivas e não seguem a Jesus, elas são consideradas mortas. Jesus falou em João capítulo 10, 11, me fugiu agora, deixa eu abrir lá. João 10, né? Certeza, agora é certeza. João 11. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Quer dizer, as pessoas que não creem em Jesus são consideradas mortas. A vida só existe em Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora de Cristo você não tem a vida. Então, por isso que a cultura da vida, que é o que você está falando, ela só pode existir para uma pessoa que está em Cristo, que entende que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu pelos nossos pecados, porque o que nos matava eram os pecados. Né? Pode continuar. Então, irmãos, a gente vê que o quanto Deus nos considera, né? O quanto Deus Pai nos amou. Que ele mandou seu filho morrer por pessoas aqui da terra, por pessoas insignificantes, né? E a gente vê que o quanto Deus nos tem em alta conta, né? Diferente de Jeová, que assim considerava o homem como um verme, né? Isso está em Jó 25:6. Vamos lá, vai. Jó 25:6. Espera aí. Isso aí a gente tem que ler porque é importante. Então, Jó 25:6 fala assim: e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Né? Não, mas é que assim, tem que ler o contexto, né? No verso 4 ele diz: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Aos olhos de quem? Aos olhos de Jeová. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Ou seja, pelo contexto, aos olhos de Jeová, o homem é um verme. E o filho dele é um vermezinho. Então, irmãos, a gente vê que para Jeová não importa muito quando o homem morre. Porque é um verme. Tanto faz, né? Tanto faz. Por isso que eu nunca entendi um versículo de Salmo. Vermezinho. Olha lá, ele apontou pro seu lado. Eu não podia deixar passar. Eu perco a vida, não perco a piada. Então, tem um verso de Salmos que vocês conhecem, que falam muito em enterro, que é o seguinte, fala assim: preciosa é a vista do Senhor Jeová, a morte dos seus santos. Não, tá errado essa tradução. Qual é o Salmo? Salmo 116:15. Não, tá certo. A preciosa
é a vista à morte. Exatamente. Tá certo, é a vista de Jeová Tá à certo. morte dos seus santos. Tá certo essa tradução. Salmo 116, 15. Sabe por quê? As Bíblias novas, sabe como é que elas traduzem? Preciosa é aos olhos do Senhor, de Jeová, a vida e não a morte. Eles trocaram nas novas traduções. Pode procurar NVI, NTLH, Almeida século XXI, qualquer Bíblia, exceto a Corrigida Fiel e a King James, qualquer Bíblia, eles trocaram morte por vida. Sabe por quê? Porque esse versículo não faz sentido para teologia. Não faz sentido. Então, como não faz sentido para teologia, a gente muda. A gente muda. Pronto. Fica melhor. Então a gente vê que para Jeová a vida do homem não significa nada, né? Porque ele se compraz com o sangue derramado, né? Quando uma pessoa morre, o sangue é derramado, né? E tanto assim que Jeová ele é conhecido como o homem de guerra, né? E a gente cantava muito, Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Então, e Jesus, o contrário, Jesus é o Deus da paz, né? Não tem sentido guerra. Guerra não tem sentido, é matança. Eu te desafio a tocar essa música e cantar com o nome de Jesus no lugar de Jeová. Eu duvido que você vai conseguir. Não dá. Porque dá não certo. encaixa. Não né? encaixa. Jesus não é homem de guerra. Inclusive, na Bíblia, Ele falou, se eu quisesse, mandaria uma ordem, uma Legião. Uma legião, uma horda de anjos É. a lutar no meu lugar. Lembra que ele fala isso? exatamente. Se eu quisesse, eu faria isso. Ele não fez. Então, irmãos, tem Muito bom. um verso em Números Muito bom. que fala assim, eu vou dar, fala assim, por isso se diz no livro das guerras do Senhor Jeová. Está em Números 21, 14, tá? Jeová tem até um livro de guerra. O que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Então ele vai descrevendo lá as guerras, porque ele se compraz com guerra. 14, que fala do livro das guerras de Jeová. Do Senhor. Né? O meu tá do Senhor. Do Senhor. Mas Tá com a letra maiúscula, Senhor? É, Senhor, tá, guerras também. Então, é quando tá, que é assim, ó. Quando tem essa grafia aqui, ó. Se você for ver lá, essa grafia aqui, ó, quer ver? Senhor, tá vendo? Todas. O primeiro S tá maior, O meu tá maior. E o E, o O E. meu tá aqui letra maiúscula e letra maiúscula. Então, quando está escrito assim, Graça, lá no começo da Bíblia, o tradutor, ele diz que essa palavra significa Jeová. Ah, tá. então Entendeu? no Velho Testamento, Senhor, quando está escrito Quando com está S escrito maiúsculo, Senhor dessa forma, é porque eles, na realidade, tá escrito Jeová ou tetragrama. Eles fazem isso por uma questão de tradição, porque os judeus, quando eles chegam nessa palavra, Eles na não leitura, falam. eles não falam Jeová, ou enfim, eles falam Adonai, ou o Eterno. O Adonai, que é Senhor, ou o Eterno. Eterno. Eles geralmente falam, hoje em dia eles falam o Eterno. Então, a tradição cristã que veio de Lutero pegou essa palavra, como não tinha a grafia dela, como se diz, transliterado, né? Você não tinha a transliteração do nome, então eles adotaram o mesmo esquema dos judeus, colocaram o Senhor, entendeu? Mas tem algumas traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela coloca em todas as ocorrências, que são 6.000 e tralalá, ela coloca Jeová, em todas. Mas é só a Bíblia de Jerusalém, as outras não. As outras colocam o Senhor. Bom, então, o que a gente vê? Que para Deus, para o Espírito Santo, o nosso corpo é muito importante. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E para Deus não existe a possibilidade da destruição do templo do Espírito Santo de uma maneira intencional que fique impune. Entende? Então, a destruição de uma pessoa por um assassinato, por um aborto, por uma guerra, é uma coisa que entristece muito Deus. Porque é um templo do Espírito Santo que está deixando de existir, né? Em Coríntios 3, 16 e 17,
fala exatamente isso, porque o Espírito de Jeová, ele nunca habitou em corpos, ele habitava em templos feitos por mãos humanas, né? Mas o Espírito do Pai, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, fala assim em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. A matança é uma coisa muito séria. Né? Que aqui está até falando, né? Quem destruir vai ser destruído. Uma coisa muito séria, porque... Oi? Eu não sei se você entendeu, mas, por exemplo, tem diferença de, por exemplo, habitar e, por exemplo, uma possessão de demônio. Por exemplo, o demônio entra dentro e você tem diferença? Com o Espírito Santo? Eu acho que entendi. A dúvida é, se o Espírito Santo habita, é uma forma de possessão. Não, eu tô falando, por exemplo, você estava falando que... Que somos a habitação do Espírito Santo. E a possessão? Deus habita na gente, e, por exemplo, o mal habita em coisas feitas por mãos humanas. Mas e, por exemplo... Não, olha, Jeová, ele habitava em templos feitos por mãos humanas. Jeová. Agora, nós somos a habitação do Espírito Santo, se você convidou ele para morar dentro de você. E esse Espírito é sujeito ao profeta. Agora, existem pessoas que são oprimidas por Satanás, e existem pessoas que são possessas por Satanás. Isso. Se a pessoa é oprimida, ela ainda tem a vida dela e ela... Normalmente ela tem as faculdades mentais dela preservadas. Agora, quando a pessoa está possessa por um demônio, aí ela perde as faculdades mentais, ela não consegue ter o domínio do que ela faz. Aí ela grita, ela desmaia. Ou né? ela pode matar também? Pode. Mas aí ela pode estar oprimida. Ou... Mas aí eu tenho uma dúvida. Uma pessoa um assassino, na hora que ele está matando alguém, não seria só uma opressão, não seria uma possessão? Porque ele está fora de si. Não necessariamente. Não necessariamente? Não, às vezes é porque ele tem a índole ruim também. Ah, tá. Tá? Às vezes É um fruto tem... da carne, né? Exatamente. O homicídio nem sempre, também, por exemplo, uma nariz, pessoa homicídio. que pratica homicídio, que pratica um estupro, nem sempre ela está possessa, mas das vezes não, é porque a índole dela é ruim, ela deu lugar pro diabo na vida dela, mas ela está fazendo as coisas por maldade, ela está fazendo as coisas com a intenção de. E não ela ficou cega, alguma coisa entrou dentro dela e ela fez sem perceber. Ela faz com a consciência do que ela está fazendo. Tanto é, né, irmã, que a palavra fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que fizemos através do nosso corpo. Então a pessoa nunca vai poder culpar o diabo pelos seus atos. Porque ela pode até dar lugar ao diabo, mas... Ela deu lugar ao diabo. Quase sempre ela está fazendo pela vontade dela. Ela deu lugar para o diabo agir também. Mas a maioria dessas pessoas que Quer dizer, uma pessoa que mata, ela mata pelo prazer de matar? Não, ela mata por interesse, por dinheiro, porque ela ficou com raiva. Não, o ato, você entendeu? Porque... Maldade mesmo. Eu vi uma vez uma pessoa que foi... não lembro quem que ele matou, não sei se foi o filho ou foi a mulher, que ele estava preso e alguém foi lá conversar com ele e ele dizia assim, eu não fiz isso. Eu não matei. Ele estava preso. Também, não. Olha, Graça, eu vou te falar uma Sei, coisa. eu- Com a experiência que eu tenho, todo assassino diz que não matou ninguém. Mas ele não. Mas esse... A cadeia tá cheia de inocente, eu sei disso. Então, Mas ele parecia tão absorto com a situação
E eu fiquei impressionada do jeito que ele falou. Eu não ia dizer, olha, tudo bem, você não matou, vai embora. Deus te abençoe, não é isso. Mas o jeito dele, porque é Você lógico. sabe o que acontece? Em às vezes? juízo o cara vai dizer. Muitas vezes a pessoa comete um assassinato estando sob efeito de álcool. Ah, tá. Então, nem sempre ele vai Ou lembrar. droga. Não vai Álcool, lembrar. droga, às vezes ele não lembra exatamente O que fez, né? fez. Mas tem uns que bebem para se desinibir para matar também. Entende? Que às vezes sobra ele não conseguiria fazer tudo aquilo. Mas a predisposição existe. E tem aquela coisa também, me permite dizer uma questãozinha do ser humano, que o ser humano parece que ele tem um sistema na cabeça dele, que é mais ou menos assim. Mas você cometeu crime? A pessoa vai falar assim, não, mas eu não cometi crime nenhum e tal, porque na cabeça dela, aquilo que ela cometeu é justo para ela, entendeu? Ela se convenceu daquela mentira, certo. de que aquilo foi o certo a fazer. Se você perguntar para um político, né? E eu não vou citar nome nenhum aqui, por favor, não é meu objetivo, mas se você perguntar para um político, mas você roubou, ele vai falar assim, eu não roubei, mas assim, o esquema que eu tinha lá era para ter governabilidade, porque senão eu não ia conseguir aprovar as emendas. Você está entendendo? Então o que acontece? O cara, ele entra num sistema mental, que eu não sei nem como é que isso chama na psicanálise, mas é um negócio que eu identifico às vezes no cara. O cara, ele tá cheio da própria justiça. Ele se convenceu de que aquilo que ele tá fazendo é certo. Então, matar naquela circunstância é certo. Então, ele vai falar que ele não matou, porque ele acha que foi justo. Tá entendendo? É isso. Tem muito disso no ser humano. Entendeu? Agora, deixa eu só falar, aproveitar que a gente já interrompeu bastante, né? Falar uma coisinha para Esther, que é o seguinte, olha, Esther, uma coisa é a morada do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que batei e abrir-se e usar, né? O Espírito Santo, ele é educado, tá certo? Se você não quer, ele sai, se você quer, ele entra. A questão da possessão, às vezes a pessoa fala assim, mas ele não estava possesso, alguma coisa assim, mas ele estava convencido. Então, por exemplo, influenciado por uma cultura ou por alguma situação criada pelo diabo, e aí a pessoa está convencida, estabeleceu fundamento na vida dela. Está estabelecido determinados fundamentos na vida daquela pessoa em função das mentiras que existem por aí. E a outra coisa é a possessão mesmo. Uma vez, quando a gente estava na IEFA com o PC ainda, uma mulher foi possuída pelo diabo lá, ela rastejava que nem uma cobra, foi parar embaixo com a geladeira. Foi assim, teve que levantar a geladeira para tirar a mulher de lá de baixo. Nossa. Foi isso que aconteceu? Aí você pergunta, como que ela entrou? Não sei! Não sei, faço a menor ideia. Eu vou parar embaixo. Você lembra disso, Walter? Eu lembro. E hoje ela é uma pastora, né? Parece que é. Hoje ela é uma pastora. Ela foi parar embaixo com a geladeira. O pastor Marcos uma vez foi pregar não sei em que lugar, que ele chegou lá e tem testemunha que viu, junto com ele. A mulher estava tão endemoniada, mas tão endemoniada, que ela tinha uma aparência de velha. Quando ele começou a expulsar o demônio dela, ela subiu pelas paredes e ficou no teto. Ele viu isso. Meu Deus do céu. E aí, quando... Não é, cara? A Karen conhece, que ele já contou essa história várias vezes. A mulher, quando ele expulsou o demônio dela, ela caiu no chão e começou a rejuvenescer. Ele falou que ele nunca tinha visto um negócio desse. A fisionomia mudou, né? Não, o cabelo dela voltou a ser jovem. O rosto dela voltou a ser jovem. Isso, o que é isso? Possessão. Amém. Desculpa, Eliette. É problema. Então, irmãos, isso que eu apresentei para vocês é uma coisa assim que tem que estar muito firme, muito viva em nós. Que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que traz a vida e um Deus que é a única maneira de chegarmos à vida. Um Deus que está cuidando do nosso
presente do nosso futuro, que cuidou de nós no nosso passado. Porque muitas vezes quando a gente está numa tribulação, a gente esquece de tudo isso e a gente quer resolver as coisas e a gente entra em parafuso, naquele desespero, por que isso aconteceu comigo? Então, irmão, a gente tem que ter isso muito vivo dentro de nós e entrar cada vez mais em intimidade com Deus para ver a grandiosidade de Deus, para a gente nunca duvidar. A gente só vai duvidar quando a gente começa a ficar longe de Deus, aí Deus começa a ficar lá pequenininho, 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 aí você pensa, é eu que tenho que cuidar de mim mesmo, porque esse Deus é tão pequenininho, ele não tem poder para cuidar de mim. Então esteja próximo de Deus, esteja em intimidade com Deus. Agora, então isso está bem vivo dentro de nós, certo? Agora eu vou mudar um pouco o foco. Eu vou falar da cultura da morte, que são coisas que estão acontecendo nos nossos dias e que isso daí a maioria das igrejas não falam, mas a gente tem que ter consciência nisso, porque eu já vi cristão favorável ao aborto, cristão falando favoravelmente ao feminismo. São pessoas que estão totalmente alienadas. Pena de morte. Então, irmãos, é uma coisa que a gente tem que conhecer. Tem que conhecer que existe, né? Eu vou falar a primeira coisa sobre descriminalização de drogas, tá? Que são assuntos que estão correndo por aí. E muito cristão também fala, libera, quer fumar, fuma, quem sabe diminui os crimes, né? Porque aí não vai ter mais traficante, que vai ser tudo liberado, vai vender nas farmácias, então acho que vai melhorar as coisas, né? Se legalizar maconha, legaliza cocaína, legaliza tudo, né? Então, eu só quero dar alguns dados objetivos para vocês. Vocês sabem que o número de crimes de homicídio no Brasil ano passado passou de 60 mil. É número de guerra. É número de guerra. Não, morreu mais gente do que na guerra do Golfo, no Afeganistão, sei lá, uma guerra aí. Então, eu vou dar um outro dado para vocês, que saiu, essa notícia saiu no Jornal do Brasil no dia 20 de agosto. Tá? Eu vou ler algumas notícias aqui, para vocês verem que eu não estou tirando isso da cartola. Mortes por overdose por drogas nos Estados Unidos aumentaram para quase 72 mil. Eu vi essa. Overdose? Por overdose. No ano passado? No ano passado. 72 tem mil. uma maconha diferente aí agora, não é? Tem, eu vou falar, é o pau do macaco. Vocês já ouviram falar? Então vocês já ouviram falar. Fala do crocodilo. Essa maconha dá overdose e mata. As mortes, então, passaram de 72 mil, que os viciados estão recorrendo a um potente opioide sintético, semelhante ao fentanil, e muitas vezes eles conseguem nas farmácias por receitas, né? Tem um órgão lá chamado CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças. Eles falam que em 2015 morreram 54 mil, eu vou arredondar, tá? 54 mil pessoas, que já é um número absurdo. Em 2016, 67 mil. E agora, em 2017, 72 mil. Que é um número também de guerra, né? Todos são números de guerra e com aumento. Cada vez mais. Cada vez mais. A epidemia de overdose por drogas nos Estados Unidos começou na década de 2010, né? Faz pouco tempo. Então, a gente vê que a própria indústria farmacêutica também está contribuindo para isso, né? Porque muitos são viciados em drogas que são vendidas em farmácia, né? Tem várias notícias. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão achar. Gente, a cidade que eu me criei lá no Paraná tinha 60 mil habitantes. Morreu a cidade. Morreu tudo bom? Minha cidade lá. Não sobrou ninguém. 60 mil habitantes. Então, eles falam que todos os dias morrem 142 americanos, em média, por overdose.
142 jovens, geralmente, né? Por dia, 142 jovens são ceifados por causa de drogas. Por quanto tempo? 142 jovens? Por dia. Por dia? Por dia morre nos Estados Que Unidos. isso? Porque morre 62 mil por ano. 70 mil por ano. Nossa. Então, irmãos, vocês veem que isso a gente começa a ver a cultura da morte, tá? E os governos estão querendo descriminalizar as drogas. E aqui, desculpa, esses números são de drogas legais ou ilegais? Legais e ilegais. Os dois, né? Tá. Os dois. Tá? Isso que eu falei, o que eu vou falar agora para vocês está no site do Globo, do dia 19 de agosto. Tá? Um superintendente da polícia de uma cidadezinha lá da Inglaterra, que chama Staffordshire, qualquer coisa parecida, eles estão, nos últimos 3 meses, eles receberam 950 chamados, isso dá 10 chamados por dia, né? Por causa de uma droga chamada pó do macaco. Pó do macaco é uma droga que vem de uma planta africana. Frequentemente vemos a paranoia, pessoas se jogando no trânsito, pulando de pontes ou de prédios altos ou entrando em casas de pessoas estranhas. Do ponto de vista das drogas, essa é a pior que já vimos. É a consequência não apenas de usar drogas, a consequência não é apenas da pessoa que usa droga, mas das outras pessoas também, né? Porque a pessoa perde totalmente a noção, ela perde a dor, perde o medo e entra em paranoia no uso dessas drogas. Fala que as pessoas ficam totalmente imprevisíveis e que ele está pedindo uma abordagem da saúde pública, que essa droga as pessoas ficam muito dependentes dela, né? E eles também falam que não se tratam de pessoas desabrigadas usando, né? Pessoas de rua, tipo Cracolândia, que são pessoas da sociedade usando as drogas. Então, como que está a descriminalização de drogas no Brasil, que é sempre uma bandeira dos partidos de esquerda, né? Não vou falar nome de nenhum partido, é ideologias da esquerda, discriminação de drogas, desarmamento, aborto, então é um pacote, né? Então, o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, desde 2015, debate essa questão de descriminalização das drogas, né? As sessões se alongaram até 2017, quando morreu Teori Zavascki, né? Aquele ministro, né, do tribunal, do Supremo Tribunal. Aí fala que as discussões retomaram depois e 3 ministros, Gilmar Mendes, o Edson Fachin e o Barroso, liberaram, só que ainda não terminou o julgamento, né? Então é uma coisa que não tem prazo, mas vocês veem que o Supremo vê com olhos de liberação, né? De descriminalização. Mas isso é qualquer droga? Eu não lembro dessa votação. Então, acho que não é qualquer droga. Maconha, talvez? Essas mais levinhas. Mas é porta de entrada das outras, claro, né? Depois que entra uma... Inclusive, essa semana eu estava ouvindo uma entrevista, né, de um pediatra falando o quanto a maconha é danosa, estimulando paranoia, estimulando esquizofrenia, estimulando aquela síndrome que eles chamam de síndrome amotivacional da pessoa que usa maconha, né? Eu estava com você quando a gente ouve isso aí. Então a pessoa não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, só quer ficar lá em casa, deitado, dormindo, né? Então não quer aprender nada, não quer vencer na vida, é o retrato da pessoa que usa maconha. Geração Lei. Então, isso aí é uma faceta da cultura da morte atual, né? Outra faceta que eu quero falar é sobre aborto,
Tá? Não vai dar para se aprofundar, é assim, é 1 minuto para falar cada uma dessas coisas, só para depois a gente fechar tudo. Tá? Tem uma estimativa que todos os anos 55 milhões de mulheres no mundo fazem aborto. 55 milhões de fetos são mortos. O Supremo Tribunal Federal também está legislando sobre aborto, né? O PSOL entrou com uma ação, isso aí está em qualquer jornal, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que fosse discutido a descriminalização do aborto, né? Então isso ainda está em votação e teve uma audiência pública onde várias pessoas falaram contra e a favor, muito mais pessoas falaram a favor e alguns falaram contra o aborto. E eu, assim, sugiro, se vocês puderem ver no YouTube, é só colocar assim, médico fala no STF contra o aborto. É só colocar isso. Eu assisti isso daí. Você assistiu? Pena que não está aqui funcionando, fabuloso. Senão eu ia passar, porque tem uma edição bem pequenininha. Coloquem no YouTube, médico fala no STF contra o aborto, porque todos os dados que os abortistas dão... É tudo errado. É tudo fajuta, tudo errado, tudo falso. Inclusive esse dos 55 milhões de mortos, né? No Brasil, De abortos. 55 mulheres. Não, é porque eles falam que aqui no Brasil tem milhares de mulheres que morrem Por causa do aborto. Por causa do aborto, Nossa, ele desconstrói clandestino. tudo. E não chega a 20, um negócio assim, né? Então, irmãos, Quer dizer, vale a o índice pena. de mortalidade materna Não é o que eles falam. não é o que eles falam. Não, é porque eles juntaram as É porque mulheres que fica mais morreram fácil. no parto por causa de pressão, por causa de Não, é porque hemorragia, fica por mais causa- fácil dizer que elas vão em clínicas clandestinas, escondidas, com açougueiros. Então é por isso que esse índice está alto, né? Não, mas é um índice falso. É o índice. Então, é um índice Né? falso, mas veja bem, aí eles vão dizer assim, não, a gente libera porque ela vai fazer numa clínica, com um médico, tá. E não vai A intenção é essa, É. para tirar a mortalidade materna, né? Inclusive, irmãos, uma coisa assim que não falaram e eu já vi uma pessoa que fez o aborto, inclusive ela tem vários depoimentos na internet, que eu esqueci o nome dela, mas é uma coisa que ninguém falou, o trauma, a sequela psicológica que fica Pra na mulher. mulher. Na mulher que pratica o aborto. Teve Porque é uma mulher que difícil- falou isso lá. Porque falou? É a Sarah Winter, não é? o nome dela? Isso, ela mesma. Ela falou na audiência. Ah, ela falou na audiência? Falou essa sexta-feira. Ah, então eu vou ver. A Janaína Porque- Pascoal também, ela falou. Falou também. O que aquela mulher falou? Então, Fabuloso. assim, eu sugiro que vocês ouçam isso, porque eu acho que é uma coisa importante, porque eu já vi cristão falar, não, mas a mulher decide, o corpo dela, ela tem esse direito de decidir. Só que ela não está decidindo sobre o corpo dela, ela está decidindo sobre Ela o tá corpo de um terceiro. Ela está decidindo sobre a vida de outro. De um outro. Então, irmãos, é uma coisa que a gente tem que ter uma convicção muito forte. E se alguém vier falar alguma coisa, pelo menos a gente tem argumentos que possa até convencer uma pessoa, que às vezes está até querendo fazer um aborto e você salva uma vida, né? E aqui você vai me permitir um pequeno comentário, desculpa, eu acho essencial. Eu já vi gente falando assim, mas eu sou homem, eu não posso opinar sobre isso, porque eu não tenho um útero para opinar. Isso é um absurdo! Você nasceu de uma mulher, rapaz! Você tem como opinar, sim, senhor! Sabe por quê? Porque metade das pessoas que nascem é homem, a outra metade é mulher. Então os dois que tem que decidir. Parece que ela Porque- fez sozinha, né? Não, E não tem participação. e não tem participação do homem, quer dizer, é a mulher que decide. Então, peraí, se o homem O cometeu. corpo é dela. É aquela coisa, o homem cometeu o erro. Vamos supor que ele. Vou pagar o aborto, mas eu não vou pagar a pensão. Ah, Lembra que você sim, falou nós isso, falamos isso, esse raciocínio. Tá certo. A mulher é que será a maior prejudicada. Maior Por quê? prejudicada nessa No história. relacionamento, ele vai querer manter o filho até a faculdade ou vai querer... Pagar, sei lá, 2, 3 mil, 5 mil reais de aborto.
Então a mulher será prejudicada com certeza. Então, isso daí, irmãos, como as drogas, o aborto Esse também, assunto, faz César. que às vezes a gente começa a falar esse assunto, você fala, já vem falar de novo da teoria da conspiração, né? Mas o que a gente vê é que tudo no mundo está seguindo para uma diminuição da população mundial. Com certeza. Né? Então, Qualquer jeito, eles né? Só não vê estão quem não quer. agindo em várias frentes. Tá? Os donos do mundo estão agindo em várias frentes para que a população diminua. Né? Agora eu quero falar sobre ideologia de gênero e estímulo à homossexualidade. Ai, meu tá? Deus. Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte, que eu já falei, já tive assim, estudos já bem prolongados sobre isso. A igreja, Cristo, os evangélicos, ninguém é contra o homossexual. A pessoa que quer ser homossexual, ela vai ser o que ela quiser. O que somos contra é pregar ideologia de gênero para crianças. Isso é muito diferente, né? E o ativismo gay, o que a gente percebe que as pessoas não podem mais ter opinião. Todo mundo tem que ter a mesma opinião. Porque opinião diferente aí já cai na homofobia. É isso mesmo. Né? Então, o que a gente assim se entristece é esse estímulo à homossexualidade. Porque na verdade o cristão ele tem compromisso com Jesus Cristo, né? O nosso compromisso é com a verdade. O próprio Senhor Jesus deixou muito claro, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o compromisso do cristão é com a verdade. Tá certo? Então, o cristão, ou seja, ideologia de gênero, é comprovado ser uma mentira, ser algo falacioso. Querer dizer que a pessoa não nasce nem homem nem mulher, quer dizer, isso daí já na premissa já é quebrada essa questão. Então, como que o cristão, que ligação terá o cristão com a mentira? Que a própria Bíblia Nenhuma. condena, que fala Nenhuma. que os Então, efeminados não vão herdar o reino de Deus. Então, isso já é uma mentira, né? A questão da ideologia de gênero quer dizer que não existe essa questão de nascer homem ou mulher, né? Isso daí depois que a pessoa vai decidir. E a palavra de Deus nos deixa muito claro, né? Que os sodomitas e os efeminados não herdarão o reino dos céus. Assim como os adúlteros não herdarão o reino dos céus, assim como os roubadores, como os beberrões, né? Então, na verdade, o cristão que serve a Cristo, ele vai contra o pecado, né? Sim. Não existe um pecado predileto para o cristão. Então, por que os cristãos abordam essa situação? Por dois motivos. Um, por causa que isso está muito relacionado à destruição da família. Segunda coisa, também está relacionada à diminuição da população. Porque a gente vê casais de homossexuais que não vão gerar filhos. Né? Resolve-se o problema sexual, a tensão sexual, certo? Com sexualismo, Exato. sem gerar filhos. Sem gerar filhos e ainda de quebra Mas destrói a família. alguns eu conversei com uma educadora e 2 homens, que eu me recuso a falar que é casal, 2 homens adotaram um menininho. Esse menininho, ele tá na pré-escola, ele vai na escola de saia. Meu Deus. Então, presta atenção, gente. Ele é pequenininho, tá? Tá na pré-escola. Então tem a festa junina, ele é a mocinha. Qual a Ele idade vai... dele? Desculpe, qual a idade? eu acho que é entre 4 e 5 anos. Porque essa liberação, o que acontece com essa criança? Essa criança vai se travestir, provavelmente, Com dúvida, não? quando adulto, né? Fica na dúvida. E a minha filha, eu tenho netos de diversas idades. A Roberta tem 3 lá, né? O Daniel de 12, o Felipe de 7 e a Ana de 3. Estava sendo isso em discussão, colocado em discussão, que
menino beija menino e beija menina. Porque agora as crianças, elas são incentivadas ao sexo desde pequenas. Exato. Né? Então você beija na boca o menino, depois você beija a menina. Aí você decide aquilo que lhe agradou mais. Aí em contraposição eles dizem que nasceram gays. Ué, mas se você nasceu, se tem os genes do gay, então você já sabe quem você vai beijar. Não precisa experimentar. Não, a ideologia de Que é um absurdo isso, né? A ideologia de gênero é tão absurdo, que a pessoa nasce, você não sabe se é homem, ninguém nasce homem, nem nasce mulher. Mas como é homossexual, eles dizem que a pessoa já nasce daquela forma. Imagina. Então, isso daí é uma contradição, sabe? É autocontraditório. Então, irmãos, eu só queria assim passar mais rapidamente, só para poder abordar as outras coisas, tá? Que eu sei que esses assuntos, se a gente fosse aprofundar, tem muito o que falar, mas eu quero ficar mais só apontar o assunto, tá? Eu quero falar agora de suicídio. Então, vocês sabem qual o objetivo do ativismo gay? É diminuição da população e destruição da família, porque a família destruída perde os valores. Eu também tenho um vídeo, né? E se você quiser ver, viu, Graça, tem um vídeo sobre destruição da família 1 e 2 que a gente fez. Depois, se você quiser, você passa o WhatsApp que eu te mando. Tá. O suicídio. Eu vou falar das mortes violentas no mundo por ano, tá? Por ano, 800 mil pessoas se matam no mundo. 800 mil, quase 1 milhão de pessoas, né? Uma cidade como Campinas. 800 mil pessoas. 500 mil pessoas são mortas por homicídio e 200 mil pessoas são mortas em guerra, né? Então, o suicídio é mais que guerra e homicídio, né? Porque, ó, guerra é 200 mil, homicídio 500 mil e suicídio 800 mil, né? O país que mais cometem suicídio é a Índia, tá? Por ano, 258 mil pessoas se matam. Nossa! Na Índia. Tem motivo isso aí? Ou você não viu? Ninguém sabe o motivo, né? Eu acho que o principal acho que é falta de Deus. Não sei lá. Não, aqui no Japão o pessoal fala que... O Japão é grande também, mas assim, em termos absolutos, é Índia, depois China, que é 120 mil pessoas, Estados Unidos 43 mil pessoas, Rússia 31 mil, Japão 29 mil, e se você for ver relativamente, proporcionalmente, Japão primeiro. Japão é um número grande. Coreia do Sul 18 mil, Paquistão 13 mil e Brasil em 8º lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brasil 9º lugar com 11 mil pessoas se matam por ano. Tá? 11 mil pessoas, que é um número grande. Tá? E outros estímulos ao suicídio, por exemplo, entre jovens, em redes sociais, aquele baleia azul que vocês já ouviram falar, né? E outras coisas que estimulam, e isso é uma coisa muito presente hoje em dia, né? O estímulo ao suicídio. Daí já vai também uma cultura da morte enorme, né? Outra coisa que eu quero falar que está assim, cada vez mais presente no mundo é a eutanásia, né? Então, a eutanásia é entendida como a morte provocada por um sentimento de piedade a uma pessoa que sofre. Então, ao invés de deixar a morte acontecer vagarosamente, se apressa, antecipa a morte. E a eutanásia ela só é entendida quando a morte é provocada por uma outra pessoa, cuja pessoa que vai morrer tem uma doença incurável, né? E isso até no Código Penal, no artigo 121, fala em homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, que aí tem uma diminuição da pena. Né? Tem uma diminuição da pena
quando uma pessoa pratica o homicídio no outro que está em sofrimento. A eutanásia não é a mesma coisa que suicídio assistido. Não. Não, suicídio assistido, a pessoa que está morrendo aperta o botão. Eu acho que é isso. E o suicídio assistido, não necessariamente a pessoa tem uma doença incurável. Entendi. Porque a eutanásia, obrigatoriamente, a pessoa que vai morrer tem que ter uma doença incurável. E está sofrendo. E está sofrendo. Tá? Então, seria um sentimento de piedoso. Né? Só que no Brasil não é autorizado a eutanásia. Mas tem muitos países que são, por exemplo, Holanda, Bélgica, Suíça, 5 estados americanos, então tem muitos países que a eutanásia é permitida. Existe uma outra situação, que eu não sei se você ouviram falar, que chama distanásia. Distanásia é o seguinte, a pessoa está em coma, irreversível, uma doença incurável, e os médicos continuam prolongando a vida da pessoa indefinidamente por algum motivo. Tá? Por algum motivo prolonga o sofrimento, que isso daí é uma coisa que também acaba assim, não sendo muito aceita na medicina. Porque na medicina o que se aceita é a ortotanásia. Ortotanásia quer dizer a coisa certa, né? Ortotanásia. A ortotanásia é assim, a pessoa está com uma doença incurável, está num coma irreversível e como que se cessam todos os tratamentos heróicos para prolongar a vida da pessoa. Desliga ela dos Deixa a aparelhos. natureza agir. Deixa ela morrer naturalmente. Naturalmente. Você tira o tratamento? Tira o tratamento porque a pessoa não vai ter nenhum benefício com aquilo, só vai prolongar o sofrimento. Entendi. Então eu lembro que isso daí é uma coisa já muito antiga. Quando eu lembro isso aí no Hospital das Clínicas, chegava aqueles motoqueiros com a cabeça toda amassada, com o cérebro já em morte encefálica, midríase, né, as pupilas já grandonas, quer dizer, não tinha mais, o cérebro já estava morto. Então tinha um quartinho lá que deixava só ele com sorinho, com oxigênio. Mas desligar o aparelho não é ortotanásia. A pessoa tá com o coração batendo por aparelho e não tem mais. Não, a pessoa, ela tá, o coração bate espontaneamente, ela está com uma respiração artificial. Isso. Eventualmente está cheia de droga, com adrenalina, com remédio para aumentar a pressão, que não sei o quê, fazendo hemodiálise, fazendo tudo isso para sustentar a vida da pessoa, porque o rim já parou. Aí vê que ela está morte encefálica. Aí tem que suspender. Mas isso mesmo. Aí é ortotanásia. É ortotanásia. Tá. Isso é legal. O desligar aparelhos é o ortotanásia. Quando a pessoa está num coma irreversível, uma morte encefálica. Aí a gente está com uma dúvida aqui. No caso da Lorena, eles, acho que chegou numa altura que eles desligaram, né? Não, tirou ela da UTI. Não, da enfermaria, levaram ela para um lugar, um quarto lá, né, uma sala lá, que tinha um monte de aparelho. E nisso daí, eu não lembro se desligou o aparelho, mas aplicou um negócio nela. Mas ela estava em morte encefálica? Sim, coração batendo, os órgãos já não funcionavam mais, outros órgãos, coração Mas batendo. teve doação de órgãos? Não. Aí, o que aconteceu? Eu não lembro se desligou os aparelhos, eu só lembro que eles falaram que ia aplicar Porque acho que é para tirar dor. Às vezes acontece isso. É algo para tirar dor. Agora, às vezes acontece isso da uma droga para... aparelho, eu acho que não sei, não lembro se desligou. Você não lembra, né? Não sei. Bom, então, irmãos, enquanto estiver a ortotanásia, tudo bem. Pior quando vem a eutanásia, né? Porque a eutanásia é uma coisa assim que, se todo mundo é muito honesto, né? É uma coisa assim que para Deus, para os olhos de Deus, já não é uma coisa que é aprovada. Mas vamos dizer que existe um sobrinho mal intencionado com aquele vovô rico lá que está. Né? Bom, eu vou terminar só falando alguns tópicos, tá?
Para quem tiver interesse, ver, porque são coisas muito interessantes que também tem a ver com a cultura da morte, que eu não posso ficar me prolongando muito, mas são coisas que existem muito falando na internet e ninguém sabe direito o motivo. Para você ver, estudar, ver que existe, né? Por exemplo, sinais políticos que apontam para a união de nações para um governo político único, né? Que isso... Unasul não. Ursal. Então, uniões econômicas e políticas, moeda única, placa de carro único. Então, tudo isso, essa união parece muito com coisas que estão no Apocalipse com a implantação de um governo do anticristo, né? Vigilância total do ser humano, né? Que a gente é vigiado o tempo todo. Financiamento de ONGs, de minorias, para fomentar o ódio e distúrbios sociais nos países, né? Tipo nós e eles, né? Distúrbios sociais. Doutrinação política de crianças e adolescentes e universitários, doutrinação política. Então, na escolinha, na faculdade, são assim doutrinados politicamente para certas correntes políticas, né? Regimes totalitários em países levando a correntes migracionais, né? Por exemplo, que a gente está vendo agora na Venezuela, né? Que aí acaba se misturando os países, né? Se misturando, e talvez isso seja uma coisa muito planejada e manipulada, não seja uma coisa assim a esmo. Alimentação que nós comemos muito manipulada, então alimentos transgênicos, né? Agora tá essa coisa. Alimentos riquíssimos em açúcar e farinha branca. Fizeram uma pesquisa em supermercado e viram que se tirar os produtos de limpeza, 80% dos produtos são à base de açúcar, tá? Então, o sucrilho, a bolacha. Então, induz a população a ter doenças por causa disso, né? Não só obesidade, de açúcar, né? O excesso de açúcar. Principalmente refrigerante também, né? Exato. Outra coisa que, se vocês quiserem ler na internet, rastros químicos, né? Então isso daí eu já até tirei fotografia do meu quarto, porque um dia eu acordei de manhã, estava cheio de rastros químicos, né, no céu. Caixões da FEMA, tá? Quem tiver em casa um dia, vê caixões da FEMA. RAP. Uma série de caixões que compraram. Caixões da FEMA, se vocês verem no YouTube, né? Em muitos países, como aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro, tem containers e mais containers que dentro tem milhares de caixões. Que cabem famílias. Cada caixão cabe 5 pessoas, né? Então, ninguém sabe o porquê, né? Inclusive, tem tudo a ver com a cultura da morte, né? Tem um sistema de antenas também chamado RAAP, tá? Se alguém quiser ver na internet, também é muito interessante como eles estão dominando o clima e terremotos, essas coisas. Tem muita coisa acontecendo, irmãos, e a gente não pode ficar alienado. E outra coisa que eu não coloquei aqui, que é o Blue Beam. Blue Beam, que é raio azul. Blue Beam são sistemas que estão implantando em satélites artificiais para projeção no céu, que isso aí tem a ver com o falso arrebatamento que vai vir. E é bom a gente saber que vai ter um falso arrebatamento, tá? Isso aí vai ser para enganar as pessoas, para a implantação do governo do anticristo. Então, irmãos, isso daí tem muito de fantasioso, mas tem muito de coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente não tem que se abater. Tem que pensar, a minha vida está em Cristo. Amém. Né? E só terminar, eu queria que vocês abrissem Romanos 8, porque a gente tem que sair com uma palavra
de ânimo, porque muitas coisas têm acontecido dessa cultura da morte, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa, que já aconteceu muita coisa, que tem muitos movimentos políticos, sociais acontecendo, que não são, que esses movimentos eles são planejados, vamos dizer assim. São 8? Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu termino com esse versículo e relembrando o começo, tá? Relembrando o começo do que eu falei. Quanto mais perto a gente estiver de Cristo, maior a gente vai ver o tamanho dele e mais confiança e fé a gente vai ter. Tá bem? Antes da gente cantar, eu queria orar. Tá?